Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, vem novamente. Eu mergulho na minha mente, nas pestes da presença aumente. Eu me rasgo
nós nos alegramos, ó Pai, com cada irmã que está aqui nessa manhã, buscando a Tua face, a Tua presença. Deus, hoje, Senhor, é comemorado aqui, ó Deus, o Dia Internacional da Família. E nós viemos buscar, ó Deus, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelas casas, Senhor, de todos que estão agora necessitando do socorro do Senhor. O socorro bem alto que vem do Senhor. Espírito Santo, alcança os lares agora, Senhor, com cura, com libertação, com restauração, com transformação. Espírito Santo, alcance agora, Jesus. Leva agora, Senhor, a libertação e a restauração desses lares. Nós abençoamos as famílias no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome que está acima de todo nome. O nome que pode todas as coisas. O nome em que podemos, ó Deus, buscar, porque temos a certeza que o socorro vem, que a vitória vem, porque é no nome de Jesus. O nome que tem poder. O nome que transforma todas as coisas. O único que é capaz de transformar. O único que é capaz de operar o milagre, de fazer milagre. E este homem é Jesus. Este nome é Jesus. E este nome tem poder. Deus, então entregamos agora todas as famílias nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem o poder de transformar, de restaurar, de operar o milagre. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos o privilégio de sermos filhas do Senhor, amadas do Senhor. Te alegramos, nos alegramos com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Deus é bom. Pode aplaudir Jesus, Senhor, adorar. Estou feliz, né, por estar aqui entre amigas. No cansaço, recuperando a pneumonia, mas Deus é bom, já curou. Estou curada, mas a gente ainda está nesse repouso aí, né? Eu quero estar convidando aqui minhas amigas, pastores, Deus sabe, né? Deus conhece. E sabe a necessidade da gente estar entre, né, os cafés, né, pastora Lorena? Pode subir numa onda, a gente vai estar orando. Pastora Lorena, pastora Cisana, pastora Eliana, pastora Marlene, olha que benção, café das pastoras. Daqui a pouco eu mando todas também subir, porque é café das pastoras. Aleluia, Deus maravilhoso. O tempo gostoso que o Senhor separou. E eu sou a maior, tá? Preocupa não. Vocês vão me ver tranquilo que eu sou a maior. Não, entrar para me ajudar, hoje eu vim de rasteirinha, porque estou cansando muito. Eu não uso rasteirinha, eu nunca vi nunca. Aí a pastora Lorena sabe, eu nunca te vi de rasteirinha. Mas é isso que Deus faz. Aí a pastora Adriana, que veio lá de Araguari, que vem, a Alessandra, veio lá de Araguari. A Alessandra, que veio de Araguari, veio de Salto, para me ajudar também, tá? Então é isso. E nós temos então o privilégio de estar aqui com essas pastoras abençoadas. Eu tenho certeza que se a gente fosse dar oportunidade para que cada uma falasse a respeito da garota que ela teve que deixar para trás, tenho certeza que cada uma aqui ia falar daquela garota que um dia ela teve que deixar para trás, que não era bom continuar sendo aquela garota, né? Mas o privilégio hoje está com a pastora Lorena, a mais garota, e nós vamos estar recebendo aqui essa palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito em nossos corações, porque muitas coisas ainda a gente tem que deixar para trás, principalmente embaraço, né? Até hoje nós temos essa, mas a gente vai se ajustando, amém? E eu quero assim deixar uma palavra para a vida de cada um que veio. Estou muito feliz mesmo. E é a palavra que está em Eclesiastes, que fala assim: que sejam sempre alvas suas vestes e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Então é isso.
sobre a nossa cabeça. Essa unção de Deus, esse óleo que é alegria, esse óleo que é cura, esse óleo que transborda até outras pessoas e alcança outras pessoas. Essa é a unção de Deus, esse é o óleo que não pode faltar. E as nossas vestes têm que estar sempre alva. E o alvejante melhor para essa veste é o sangue de Jesus. Né? E a gente tem sempre pensado nisso. Eu quero orar por cada um aqui e declarar que a unção de Deus nova na sua cabeça, a nova, hoje, fresquinha, já foi derramada. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero orar por cada um aqui que o Senhor trouxe. Oh Deus, o Senhor trouxe cada um. O Senhor trouxe porque foi o Senhor que chamou, o Senhor que convidou. Espírito Santo, eu quero agradecer pela vida da pastora Silvana, do Ministério de Oração, a pastora Alessandra, da Igreja Sal da Terra de Araguari, pastora Lorena, pastora Damiana, pastora Marilene. Deus, cada mulher aqui, cada mulher que o Senhor trouxe, receba também da mesma unção, da mesma porção. Essas mulheres, ó Deus, desprendidas, desembaraçadas, ó Deus, que vier compartilhar esse café e a gente tomar esse café delicioso junto. E agora, Deus, é o melhor momento que é a palavra do Senhor, palavra que restaura, que liberta, que transforma. Deus, então nós declaramos já que a bênção do Senhor está sobre cada uma de suas filhas neste lugar. E onde estiverem ouvindo, assistindo e recebendo dessa palavra, sejam todas abençoadas no nome de Jesus. Amém? Pastora Lorena, Deus te abençoe, fica à vontade. Amém? Bom dia. Bom dia, irmãos. É um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês essa manhã. A pastora Edna muito criativa, eu gostei demais desse tema, viu? E a garota ficou para trás, né? Nossa, eu achei um barato. Eu falei, nossa, essa Edna é criativa demais. Não tem nada a ver de eu ter feito meu esposo todo coloridinho. Não, isso é outro assunto, viu, gente? Mas eu louvo ao Senhor por estar aqui entre amigas, entre pessoas assim que eu amo muito, considero muito, e estar aqui com vocês e ver aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada uma, né? Ver a obediência do coração de cada uma, a disposição da gente estar aqui reunidas nessa manhã de domingo. Então são muitas, nós vamos fazer muitas opções para estarmos juntas, não é verdade? É mais fácil a gente estar espalhadas, mas para estar junto existe esforço. Não é assim? E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá nesse 1 Coríntios 13. É tão interessante, né, a gente ver como que a palavra de Deus ela vai se completando. E o tanto que às vezes a gente pensa assim, Deus, o que esse texto tem a ver aqui no meio dessa palavra? Está falando de amor. De repente vem falar isso aqui, né? É interessante. E lá no 1 Coríntios 13, um livro escrito pelo apóstolo Paulo, e aí nós vamos ler lá no verso 11. O 1 Coríntios 13, ele é um texto clássico da Bíblia que fala a respeito do amor, do dom do amor. Fala que ele é o dom supremo. De todos os dons que a gente pode ter, o maior é o do amor. E aí no verso 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos ler o 12 e o 13 também. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então serei também conhecido como sou. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior é o amor. Amém. E então, quando a gente medita nessa palavra, parece assim, ele vem falando de várias características do amor, que o amor é sofredor, que o amor é paciente, que o amor
não se ensoberbece, o amor não suspeita o mal, vem falando várias coisas a respeito do amor. Chega aqui nesse verso 11, é tão interessante, parece que ele dá uma quebrada no texto, né? Porque ele estava numa linha de raciocínio, falando a respeito do amor, e de repente ele fala assim: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas agora que eu sou homem, então eu abro mão das coisas que são próprias de menino. Então, há 3 questões aqui que nós precisamos salientar nesse texto. Primeiro, que ele falava como menino. E o que é esse falar como menino? Quando a gente para pensar, o que é característico da criança falar? É muito característico, eu tenho 3 filhos, né? O Heitor e o Vitor, que agora estão com 12 anos, não posso mais dizer que são crianças, não tem mais 3 crianças, né? Tem 2 pré-adolescentes e a Larissa de 7 anos. E a gente fica observando as fases de linguagem da criança. Sabe aquele movimento que quando você entrega um brinquedo na mão da criança, ela olha, a Larissa vai estar com isso bem fresquinho, né, Larissa? Joga no chão, aí você vai lá, pega aquele brinquedo e devolve na mão da criança. E fala assim, não joga. O que ela faz? Joga de novo. Deixa eu te contar uma coisa, você sabia que aquilo ali são os primeiros sinais de linguagem? É uma comunicação, ele está comunicando com você. E ele vai aprender naquele ato de jogar, e você ir lá e devolver para ele, da reverberação, sabe? Assim, de jogar e de repente aquilo voltar para ele. Então ele joga e aquilo volta para ele. São os primeiros processos básicos de linguagem do ser humano. Você vai ter mais paciência agora, não vai? Ai, ele conversou comigo, toma esse chupado de novo. Então, falar como menino, muitas vezes a criança ela não pensa com palavras. E se ela acha uma coisa feia, ela chega na face do ser humano e fala assim: nossa, que vestido feio, tia. Não é assim que eles fazem? Não escolhe, não mede. E às vezes a criança até ofende, ela não tem esse negócio assim, vou ofender, não, vou pensar o que eu vou falar. Não, a criança fala como criança, então ela diz o que ela quer, ela pensa logo fala, né? Então, assim, é automático esse processo. E aí, o que acontece nessa questão da linguagem da criança? Ela não tem polimento, né? Não é polido. Então, se ela quer falar aquilo para a coleguinha, ela chega e fala mesmo. Se a coleguinha fez alguma coisa com ela ali e ela achou ruim, ela não está nem aí de chegar na mãe e contar de primeiro, mesmo que a colega esteja ouvindo, não é assim? E aí, nós vemos também a questão da culpabilidade. A criança culpabiliza o outro, né? Então, um dia eu estou lá, um dos meninos passou assim correndo e a Larissa ficou para trás. Aí ela tropeçou e caiu. O que ela falou? Meu irmão me empurrou. Não empurrou, na verdade. Mas é a tendência de culpar o outro. Isso é típico de criança. Vai pensando nisso aí. Aí o segundo aspecto, então o primeiro é falar como menino. O segundo aspecto é sentir como menino. Tá lá. Então eu falava como menino e eu sentia como menino. E o que é sentir como criança? Né? O que é esse universo do sentir como criança? A criança, ela se ofende, ela sente ciúmes, né? Ontem, assim, tá bem fresquinho, ontem teve aniversário de uma priminha da Larissa. Aí, a hora que eu cheguei lá na casa onde ela estava, que ela dormiu já na casa da prima, porque o aniversário era 4 horas da tarde do outro dia, né? Então, ela já dormiu na sexta. Aí, a hora que eu cheguei lá, ela estava emburradinha, assim, no canto, né? Eu falei, Larissa, o que foi que você está emburradinha? E eu comprei um vestidinho e levei para ela, porque eu já imaginei, né? Que ia ser, assim, melindroso. Aí, a hora que eu cheguei lá, ela assim, mãe, agora minha prima está cheia de amigas, porque chegou um tanto de amigas dela da escola, ela tem vindo mais para mim, sabe? Aquele drama enorme. Eu falei, Larissa, deixa eu te falar, todas elas são amigas, mas você é prima dela. Então você é uma prima amiga, mas era o ciúme que estava ali ardendo no coração dela, né? E eu fui lá ministrar, falei assim, olha, você tem um espaço no coração da sua prima, mas agora você também tem que repartir sua prima. Criança gosta de repartir? Não. É um sentimento da criança ser o quê? Ciumento, egoísta,
cobiçoso. É difícil a gente falar de criança, mas é criança, cobiça o brinquedo que está na mão de quem? Do outro. O interessante não é o dela. O interessante é o de quem? Do outro. Aí, enfim, então são essas questões de sentir como criança, né? Eu vou ter que levantar aqui, porque essa mesinha está um pouco baixa, assim, sabe? A distância. E aí a criança também ela tem outra questão, ela dá birra. Quem já viu uma criança dar birra? Quem já entrou no supermercado, na lojas americanas, lá naquele corredor das bonecas, dos carrinhos, menino entrar dentro de carrinho, não sair de jeito nenhum, né? E você ali só está passando ali naquele mercado, mas você quer chegar e brigar com o pai, né? Enfim, então a criança ela dá birra, ela quer um negócio, ela faz bico, ela emburra e bate o pé e se joga no chão até ela ver se ela consegue o quê? Manipular os processos, ela quer manipular. Então ela vai tentar de todo jeito, no grito. Então, o terceiro aspecto, então é falar como menino, sentir como menino e discorrer como menino. Em outras versões diz pensar como menino. E aí a gente entende porque que Paulo estava falando de amor e de repente ele fez essa pausa, porque ele fala assim que o amor não pensa, não cogita o mal a respeito, não suspeita o mal, né? Então está falando a respeito do nosso padrão de pensamento. Então quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, sobre essa questão de pensar. A criança ela não quer resolver um problema. Se ela tem um problema, o que ela faz? Ô pai, lá na minha escola tem um menino assim, assim, assado. Não é assim? Porque ela própria não quer se dar o luxo de pensar como ela vai resolver aquele conflito. Então a criança ela transfere para o outro, ela não quer pensar de como que ela vai chegar ali e conciliar, como que ela vai chegar naquela rodinha e ser aceito, como que ela vai trabalhar essas questões. O pensamento dela é o quê? É imaturo. Então ela terceiriza, ela demanda. A criança demanda para o outro. Então quando a gente para e começa a pensar a respeito das nossas vidas, né? A gente pensa assim, nossa, mas isso aqui tudo está na fase da infância. Será? Será, irmãos? Que isso tudo aqui está na fase só da infância? Então a gente começa a pensar a respeito dos outros aspectos, né? Então, você sabia que maturidade não tem idade? Quantas pessoas você já viu assim, novinha, a menina está lá trabalhando, fazendo uma coisa, uma outra, uma responsabilidade. Eu fico vendo as meninas do Titinho da Fabiana, né, lá a Letícia, amadureceu tão rápido, né? Assim, às vezes ainda tem muitas coisas de criança, mas em outros aspectos, na responsabilidade, sabe? De chegar lá, de ser primeira, de estar lá. Então a gente vê muitos aspectos de maturidade. E quantas vezes que a gente vê pessoas, cronologicamente, já assim, né? Para lá dos 50, vou falar assim, né? Para lá dos 60, assim, né? Pessoa mais de idade, mas que ainda tem características do quê? Infantis, de menino. Que não foi o quê? Amadurecido, que não superou essa fase ainda na vida. Quantas pessoas que casam e porque queimou etapas na infância e na adolescência, quer viver aquilo agora dentro do casamento. E eu vou te falar uma coisa. Quantas crianças casadas? Quantas crianças casadas que a gente vê na sociedade hoje? Quando a gente percebe 2 crianças casadas? Quando você chega lá para conversar com aquele casal, pastora Edson, está a mulher emburradíssima para um lado, né? E está o marido lá pirracento do outro. 2 crianças. Fala com coragem. Crianças. 2 crianças casadas. Oh, meu Deus, né? Então, a gente acha que está muito distante, mas eu vou te falar uma coisa. Não está. Não está. E aí, quando houve uma vez na minha vida, eu estava passando uma situação muito adversa, alguns anos atrás. E havia uma coisa espiritual também, muito forte. Eu tinha tido um sonho, e Deus fala muito comigo assim, em sonho, acho que é o momento que a gente está mais quieta, né? E aí eu sonhei que havia um monte de cobras, e aquilo vinha e picava a minha perna, eu sentia dor, eu acordei muito angustiada, com tração na boca. Eu compartilhei com
sonho muito ruim. Ora comigo. Mas você sabe quando existem duas questões que eu creio comigo. A primeira, Deus às vezes dá um sonho para dar um livramento, como foi lá com José. Né? Deus deu um sonho para o faraó, José foi lá e interpretou aquele sonho, Deus trouxe um grande livramento para a terra do Egito. Mas às vezes também, Deus nos dá um sonho e Ele não vai nos livrar daquela situação. Sabe o que Ele está fazendo? Nos preparando para passar por aquela adversidade. Existem as duas coisas. Porque o apóstolo Paulo não fala lá, eu sei passar por todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas ele sabe passar pela fome, pela abundância, pela falta, pelo frio, pelas cadeias, pelas prisões. Não é assim? Então é em todas as coisas. E aí eu sei que Deus estava preparando meu coração para aquilo. Eu comecei a entender que Deus não ia me livrar daquela situação. Eu falei, ai Pai, se puder, passa de mim esse cálice, né? Mas contudo seja feita a sua vontade. E aí, houve um momento lá muito difícil, eu fiquei muito angustiada. E eu sei que havia um processo assim, de pessoas que eu amava muito, cogitando questões que não tinham nada a ver comigo. E aí eu cheguei num lugar assim, estava tendo um louvor, a Cauane estava lá, tocando violão, e eu estava sozinha. Eu fechei os meus olhos e assim, tão triste, tão angustiada com aquilo tudo. E eu falei assim, Deus, eu estou profundamente triste, meu coração está muito triste. E aí eu falei assim, Deus, pelo amor que o Senhor tem com a minha vida, eu estou te clamando, não é depois, eu quero que o Senhor fale comigo agora, eu estou muito triste. E aí eu fechei os olhos ali e senti assim um vento tão suave batendo assim do meu lado, e Deus falou ao meu coração, por que você está importando com coisas que eu não penso a seu respeito? Nossa, e aquilo me encheu assim de um amor tão profundo. Eu fui batizado no meu espírito por um amor tão profundo de Deus por mim. E aí Deus começou a falar assim, por que você fica preocupando com os olhares do outro? Olha para Jesus. As pessoas falam de Jesus assim, você é filho do Satanás, você é filho de Beuzebu. E eram pessoas religiosas. E aí eu comecei a falar com Deus, Deus é verdade, o Senhor está coberto de razão. Claro que Deus tem razão, né? Mas eu precisava falar aquilo, sabe? Falei, o Senhor está coberto de razão, às vezes eu dou valor demais porque que as pessoas falam e tal. E aí eu fui lembrar da minha infância, né? Que às vezes eu fazia uma coisa lá assim, sei lá, eu não fui muito custosa não, irmãs. Graças a Deus, assim, minha mãe, vocês podem ligar ela para ela que ela conta. Mas eu lembro que minha mãe falava assim, para com isso, eu vou contar para sua avó. Nossa, aí eu ficava assim, chateada, porque eu pensava, nossa, vai contar para minha avó, vai contar para minha tia. Então eu fui treinada, assim, pela vida, né? Não vou dizer que tem culpa ou não, mas eu acabei sendo o quê? Treinada a preocupar com o quê, irmãs? Com o olhar do outro. E aquilo exercia tanta coisa sobre mim, que aí num dado momento Deus permite toda uma situação para revelar o coração das pessoas que estavam envolvidas nisso, mas também para me amadurecer naquilo. Então Deus fincou no meu coração uma convicção tão grande de quem eu era para Ele, do que Ele pensava a meu respeito. E ele foi uma tarde muito choro. Eu falei assim, Senhor, eu te louvo. E Deus começou a falar tantas coisas na minha vida, começou assim, vinha na minha mente a linha do tempo da minha história, desde que eu aceitei Jesus até naquele momento ali, sabe? E aí Deus me levou a olhar para os frutos, e Deus foi falando coisas tão profundas no meu coração, e aquilo foi me curando tanto. E eu falei, Deus, é verdade, porque isso é uma coisa de menino. Então esse aspecto foi um aspecto assim, muito grande que eu deixei para trás. Eu assim, dou graças a Deus porque eu nunca fui muito assim de empurrar, sabe? Esse aí eu não tenho muito não, graças a Deus. E também eu tenho um marido que me ajuda muito. É um marido do diálogo, né? Que não foge das conversas difíceis, né? E me ajuda muito nesse sentido. Minha sogra está aqui, né? I love you. Então assim, que me ajudou muito nisso. Mas eu tinha esse aspecto de menino, né? E às vezes, nem todos aqui vão ter os mesmos aspectos, mas às vezes você vai perceber na sua vida que em algum momento, esse olhar do outro
constrangeu você em alguma situação. E você acabou fazendo uma coisa que você não queria fazer, ou acabou assim, se preocupando demais, se entristecendo, se abatendo, se angustiando por conta do que o outro pensava a seu respeito. E isso foi uma coisa que assim me libertou. O Senhor me libertou dessa coisa de menino. E várias outras, mas essa assim foi muito marcante, né? Deus cravou em mim assim, uma experiência que nunca mais eu voltei a ter aquela mesma atitude de menino. E aí, quando a gente pensa lá em 1 Coríntios 3, um pouquinho para trás desse texto, no verso 1, ainda Paulo, falando com a mesma igreja, né? E lá no verso 1, ele fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite eu vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Pois havendo entre vós, olha as coisas de menino, ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, andando segundo a vontade do homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos, por meio de quem crestes, e isso fosse conforme o Senhor concedeu para cada um. Eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores da lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito disso, está falando a respeito de uma igreja imatura, que não conseguia comer alimento sólido, porque ela era o quê? Infantilizada, com ciúmes, com contendas, com dissensões, né? Discutindo ali uns com os outros, e havia outro contexto. Ah, eu sou da Valiana. Ah, não, eu sou da Etna. Então havia essa questão dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Irmãos, toda relação partidária é infantil. É infantil. Então é a mesma coisa de eu chegar lá e ter uma discussão num casal. E eu tomar o partido, por exemplo, da mulher que às vezes foi traída, né? Que, entre aspas, está numa situação de vítima. Mas se eu tomo partido de um lado, eu já separei aquela relação. Entendeu? Então, se eu preciso conversar alguma coisa com um casal, eu tenho que brigar até o final pelo quê? Pelo casamento. Pelo casamento. Não é nem por um, nem por outro. Porque aí o que um tiver que tratar, ele vai ter que tratar. E o outro que está achando que está numa condição de vítima, também tem muitas coisas para ser tratadas. Nunca o erro é só de um lado. Geralmente tem as duas partes, as duas questões. Então nós precisamos entender essas coisas. E o que Deus quer falar conosco? Aquele povo não suportava o alimento sólido. E nós precisamos caminhar nesse caminho de maturidade. Em Efésios capítulo 4, no verso 14, ele faz um apelo para a igreja. É um texto pequenininho, eu vou ler para você. 4, verso 14 diz assim. Está falando a respeito da unidade de Cristo, da unidade do corpo. Aí chega no verso 14 e diz assim: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados por toda roda de vento e doutrina, pela artimanha de homens que com astúcias conduzem ao erro. Então está falando a respeito dessas crianças no meio da igreja. Olha o contexto, Paulo está falando com uma igreja, está falando com um povo que já tinha Jesus, e ele fala assim, para que vocês não sejam como meninos levados de um vento para o outro, porque o menino ele é influenciável, ele é inconstante e influenciável. Então, qualquer vento, qualquer coisinha, qualquer mudança de humor, essa criança ela é tendenciosa a ir na onde está mais favorável. Mas se eu sou adulto, se eu sou pronto, se eu sou maduro naquilo, eu vou permanecer exatamente onde o Senhor me plantou. Se Deus me colocou aqui no ministério de louvor, que não é o caso, mas se Deus me colocou ali, é ali que eu vou perseverar, independente de quantas confusões
confusões, de quantos transtornos, de quantos abalos, o céu pode estar caindo, o chão pode faltar debaixo do meu pé. Mas se eu sou madura, eu vou entender, Senhor, foi o Senhor que me plantou aqui nesse lugar. Daqui eu não arredo o pé. Eu estou aqui até ver Deus transformar esse lugar. Deus foi o Senhor que me plantou aqui nessa igreja. Eu não arredo o pé. Eu estou aqui até ver a glória do Senhor invadir esse lugar. Aleluia. Mas eu sou maduro. Eu estou pronto. Eu não vou em conversa. Eu não vou em qualquer evento. Eu estou aqui e eu estou até o final. Nós estamos juntos aqui nesse negócio, Deus. Foi o Senhor que abriu esse lugar, então eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui nesse casamento. Eu vou te falar uma coisa. Foi o Senhor que me deu esse marido aqui. Então, em nome de Jesus, eu não sou criança, eu não abandono, eu não arredo o pé, eu não desconverso. Eu estou aqui até o fim. Isso é atitude madura. Isso é uma atitude madura. Mas para crescer, dói. Dói. Para crescer, dói. Dói o corpo, né? Dói os músculos, a gente tem que esticar, dói as perninhas. Crescer dói, exige esforço, a gente precisa crescer. E aí então, enfim, voltando lá então, recapitulando, quando eu falava como menino, né? Quantas coisas na nossa vida que a gente fala como menino, mas a palavra de Deus nos traz que nós precisamos falar com o quê? Com língua erudita. Eu preciso ter a palavra temperada com sal. Eu agora sou um adulto, eu sou madura, eu não posso dizer o que eu quero. Eu não posso ir lá e falar o que eu quero para a vida da minha amiga. Porque se eu dizer o que eu quero, independente de medir as minhas palavras, depois eu vou ter que ir lá consertar o coração quebrado dela. Então o caminho é mais difícil. Então eu preciso, Senhor, em nome de Jesus, coloca na minha boca as palavras que vão dar o fruto que eu quero ver na vida da minha irmã. Deus, em nome de Jesus, às vezes não é desse jeito que eu estou pensando. Senhor, qual é o tempo, qual é a forma, que jeito que eu vou encontrar o coração da minha amiga? Esse negócio da vida dela está muito errado. E também, por outro lado, é não se omitir. Não, Deus, ela é minha amiga, eu vou mexer com esse assunto aqui, não porque ela vai se ofender. Não, irmãos, nós precisamos ser maduros para receber o sim, para receber o não. Porque medo de rejeição é infantil. Criança que tem medo de rejeição. Então eu vou lá, independente da conversa ser difícil, mas eu vou buscar do Senhor sabedoria, graça, entendimento, e eu vou aprender a falar como adulto. Irmã, senta aqui, eu amo a sua vida, está resolvido esse ponto aqui entre nós duas, tá? Você tem certeza que eu te amo? Tem. Então não vai entrar bronca, é o seguinte. Amém? E aí você vai e fala com amor, com carinho, mas fala como adulto, eu não posso mais falar como criança. Aí a questão do outro aspecto, sentir como menino. Você sabe uma coisa assim interessante? Uma criança, uma menina de 5 anos de idade, ela pode ter um filho? Ela pode engravidar e ter um filho aos 5 anos de idade? Não. Você sabe por quê? Porque ter filho é para o maduro. Reproduzir é para o maduro. Será que no meio das nossas igrejas há muitas crianças, sim ou não? Sim. Com úteros infantis. E aí a criança no meio da igreja, o que ela faz? Demanda. Ai, pastora, ela nem me ligou. Eu aqui passando esse sufoco, ela tinha que imaginar que eu estava doente. Eu sumi um culto. Infantil. Pastor Edson, pelo amor de Deus, estou gripada, estou no ruim, você ora comigo. Se você tiver um tempinho, nossa, dá um pulinho que eu vou achar o máximo você vir orar comigo. Isso é maduro. Aí, não gerar. Quem não gera, demanda. Quem não gera, demanda. Observe as pessoas que mais demandam a sua volta. Essas pessoas não estão gerando, eu tenho certeza. Certeza. Se for o contrário, você pode ir lá na minha casa conversar comigo. Lorena, essa pessoa que está gerando tanto. Porque a dor de cabeça do que gera, você tem toda a paciência do mundo. Você tem toda a paciência do planeta. Essa pessoa está lá, te liga, você tem alegria de ir lá atender. O que foi, minha irmã? O que você está precisando? Não, porque é uma pessoa que gera, que está dando fruto, que é lado a lado, que corre comigo a carreira que Deus tem proposta para nós. Então, o maduro, ele gera, ele reproduz. Um homem maduro já está pronto para quê? Para assumir os compromissos, as responsabilidades, para casar, para ter filhos. Mulher que não gera mulher, ainda tem um útero
infantil, de criança. Porque se eu entendo que eu sou uma jabuticaba no reino e eu não estou produzindo jabuticaba, quer dizer que eu sou o quê? Infrutífera. Aí eu fico lembrando de Jesus, que chega lá naquela figueira cheia de folhas, né, que representa os nossos dons, que representa as nossas habilidades, mas Jesus meteu a mão entre aqueles galhos, o que ele queria achar? O fruto, porque era a estação propícia para aquela figueira estar dando figo. E Jesus mete a mão no meio dos galhos e não encontra fruto. Era uma figueira infantil, não estava dando fruto na estação adequada. Então nós precisamos falar: Senhor, tem misericórdia. Quanto tempo eu não trago uma pessoa, meu Deus do céu, estou doida. Jesus, eu não aceito entrar na igreja sem dar fruto. O que está acontecendo? Está tudo errado, eu preciso dar fruto. Senhor, toca meu ventre, me faz frutífera no seu reino, tem misericórdia. Nós precisamos ser maduras. E outro aspecto interessante, que uma vez Jesus chegou em Pedro, e Pedro já era da igreja, né? Pedro, 3 anos andando com Jesus, amanhecendo com Jesus, tomando café com Jesus, café da tarde com Jesus, jantando com Jesus, dormindo na casa das pessoas, vendo Jesus expulsar demônio, vendo Jesus curar, vendo Jesus libertar, perdoar. 3 anos com o próprio Cristo. E aí Jesus chega para Pedro e fala o quê? Depois que ele morreu, ressuscitou, e ele foi lá consertar a vida do Pedro, que tinha negado ele. Aí Jesus fala o quê para ele? Pedro, tu me amas? E Jesus fala assim, não. Aí Pedro fala assim, te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E ele fala, amo, Senhor, sabe que te amo? Pedro, tu me amas? E na terceira vez Pedro se entristece. Jesus responde o que para ele? Olha, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Você sabe o que é um terceiro aspecto de gente madura? É gente que pastoreia. Nós somos todos pastores. Não no sentido do cargo, mas no sentido do exercício do dom. Então, lá no seu trabalho, a pessoa do seu ladinho ali, está tristinho, está moado. O que foi? Eu estou vendo que você está tristinha hoje. O que foi? E essa pessoa vai encontrar um lugar de confiança em você e vai abrir o coração dela. Não, eu estou triste mesmo. Ah, meu marido está bebendo mesmo. Mas vem cá, eu posso te ajudar nisso aqui. Vamos orar junta. Pastoreia as pessoas. Gente madura pastoreia. Porque Jesus está fazendo esse apelo aqui para Pedro. Olha, quando você converter, Pedro, então você vai pastorear as ovelhas, vai apacentar o rebanho do Senhor. E todos nós somos chamados para dar fruto e para pastorear. Amém? Então, dentro disso, eu quero encerrar com um versículo que está lá em Filipenses. Abre lá comigo. Está lá no finalzinho. Filipenses, no capítulo 3. No verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Repete comigo: mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim. Agora fala assim: esquecendo-me da menina que ficou para trás aqui esta manhã, né? Pelo sangue de Jesus. Agora eu olho para o alvo. Amém? Então nós precisamos olhar para o alvo. E qual que é o alvo? Aí diz no 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos tenhamos este sentimento. Qual sentimento? Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmã, você quer deixar essa menina para trás? Quantas coisas aí na sua vida que você percebe que você ainda é infantil? Às vezes é no falar, né? Às vezes é o modo como você tem falado com criança.
e aí as pessoas não conseguem te compreender, você fala, ninguém me entende. É porque se você já entendeu que ninguém no planeta te entende, então o problema é com todo mundo no planeta? É alguma coisa que eu estou falando errado, certo? Porque se ninguém me entende. Ou às vezes é a forma como que a gente está sentindo ciúmes. Quantas vezes dentro da igreja o outro só acha bonito o ministério que está na mão do outro. E vai adiantar eu querer cantar igual a Cauã canta? Ninguém vai ficar dentro dessa igreja. Você pode ter certeza. Todo mundo sai correndo. Porque o que Deus, o ministério, o trabalho que Deus colocou na mão dela não é o mesmo que Ele pôs na minha. Então eu tenho que entender quem que eu sou para o Senhor. Quem que eu sou no corpo. Isso é maturidade. E o terceiro aspecto, às vezes você está pensando com criança. E nós precisamos elevar o nosso padrão de pensamento e pensar com os atributos de Cristo. Pensar com a mente do Senhor. De maneira que a gente não vai mais falar como criança. Porque agora eu entendi o caminho, Senhor, então vai me custar isso tudo. Vou ter que orar, vou ter que entender, vou ter que buscar um momento, vou ter que achar a veia. Enfermeira faz isso, né, pastor Edson? Tem que ficar lá procurando a veia para o remédio ser certeiro, né? E se eu sou maduro, eu preciso produzir frutos. Então, levanta sua mãozinha e fala assim comigo. Primeiro, não posso mais falar como menina, nem sentir como menina, nem pensar como menina. Agora eu posso. Você pode 3 coisas, fala comigo. Posso falar com maturidade. Eu posso reproduzir muitos filhos espirituais. E eu posso pastorear o rebanho de Cristo que está à minha volta. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que o Espírito do Senhor esteja lembrando ao meu e ao seu coração. Quantas atitudes de menina que a gente ainda tem dentro de nós? Quantas coisas que a gente ainda precisa amadurecer? Quantas coisas que... Oh Espírito Santo, oh Senhor, nós queremos te agradecer essa manhã por sua doce presença no nosso meio. Deus, o seu amor nos constrange e nos faz querer mudar. Deus, o seu amor nos leva a ser melhor, maiores do que já atingimos, porque como diz a sua palavra, Deus, que as coisas que para trás ficam eu deixo lá. Eu não paro de caminhar, eu olho nos olhos do Senhor, eu prossigo, ó Deus, nessa caminhada de fé, porque eu entendo que o Senhor está nos chamando, o Senhor está chamando a cada mulher aqui esta manhã. Deus, eu creio profundamente num tempo novo sobre a igreja de Cristo nesse lugar. Ó Deus, eu creio em mulheres maduras. Ó Deus, eu creio em mulheres, Senhor, que deixam as meninices para trás. Eu creio, Senhor, numa obra do seu Espírito Santo para trazer maturidade, Senhor, no nosso corpo espiritual. Ó Deus, mulheres que geram filhos espirituais, mulheres que geram mulheres, ó Deus, que preocupam em frutificar para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos mulheres, ó Deus, que pastoreiem o rebanho do Senhor à nossa volta. São as amigas da nossa faculdade, do nosso trabalho. Senhor, são quantas famílias, Senhor, os nossos vizinhos estão gemendo, carecendo da glória do Senhor. E quantas vezes a sua igreja está embaraçada com meninice, Senhor, com emburramentos, com tititi, com coisas tão pequenas, típicas de criança. Ó Deus, nós clamamos o Senhor essa manhã. Traga sobre nós uma libertação dessas coisas de menina. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que cada mulher aqui essa manhã esteja bem certa de quem ela é por Senhor. Deus, nós somos tão amadas por Ti. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos capacitou e é o Senhor quem nos envia. Oh Espírito de Deus, nós queremos abrir mão de tudo aquilo que é meninice, de tudo aquilo que é infantil, de tudo aquilo que é imaturo. Senhor, quantas situações nós temos para sentar e resolver e a gente quer fugir dessas conversas difíceis. Não, Deus, nos traz um tempo de maturidade, o qual a gente olha nos olhos da pessoa, Senhor, e senta e abre o nosso coração e conversa com maturidade, com sabedoria que vem do alto. Senhor, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Senhor, não há mais tempo para a gente ficar perdendo com coisas tão pequenas. Espírito de Deus, eu quero declarar os céus abertos aqui nessa manhã. Senhor, eu sei que o Senhor está derramando
autoridade sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor está esta manhã marcando os nossos corações, marcando, Senhor, as nossas vidas. Eu sei, Senhor, que o Senhor está falando com muitas mulheres a respeito de frutificar. Ó Espírito Santo, então traz estratégia, dá sabedoria, Senhor, que quando vier alguém, para que a gente possa compartilhar, que abre os nossos olhos, abre os nossos corações para perceber o Senhor está fazendo à nossa volta. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, em nome de Jesus, põe a mão sobre os seus lábios e fala: Senhor, eu quero falar com autoridade. Põe a mão sobre o seu ventre e fala: Deus, em nome de Jesus, eu quero gerar frutos, eu quero gerar filhos espirituais. Eu me disponho para receber no meu ventre os sonhos do Senhor, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração e fala: Senhor, me dá um coração que pastoreia o rebanho de Cristo à minha volta, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Queria agradecer a pastora Lorena, que está sempre tão disposta a servir a nossa igreja. Te agradecer em nome da igreja, trazer uma lembrancinha para você. Aí eu mandei a mensagem para ela, no mesmo momento, eu terminei de ela não, assim, e ela tem sempre assim, se disposto mesmo a servir a gente, trazer uma palavra mesmo de refrigério para a nossa alma. E todas as vezes, a segunda vez que ela vem, que eu estou aqui, que ela vem trazer uma palavra para a gente, sempre vem muito de encontro com o meu coração. A gente está muito grata mesmo. Vou convidar a pastora Estia para trazer uma palavra rapidinho de oferta para a gente. Aleluia! Glória a Deus! Você foi abençoado? Eu fui extremamente tocada pelo Senhor. E essa unção continua aqui ainda, amém? Você quer ser tocada pelo Senhor? Então você tem a oportunidade de fazer como aquelas mulheres que está lá no Evangelho, no livro do Evangelho, Marcos, que fala, Lucas, se não me engano, capítulo 8, confere aí, onde aquelas mulheres sustentavam o ministério do Senhor Jesus, amém? Com suas ofertas, e você esteja na liberdade, né? E eu acho linda essa passagem, porque Jesus ele não andava sozinho, ele andava com 12, com ele 13, e aquelas mulheres ele abençoavam o ministério dele. Então, você está com esse privilégio, a gente tem desafio aí para outros cafés, amém? E vamos ser, assim, semeadores no reino de Deus, o evangelho dele está crescendo mesmo, o reino multiplicando. A palavra do Senhor fala que todo joelho, toda língua confessará esse Jesus, todo joelho dobrará, e isso vai ser através de nós que vamos mesmo expandir o reino de Deus, vamos frutificar, como diz aqui a pastora Lorena. Que palavra abençoada, amém? Essa palavra nós vamos não só ouvir, achar lindo as palavras, achar tudo perfeito, mas nós vamos mesmo colocar em prática, né? E o mais difícil é depois que sai, né, pastora Lorena? É a prática, o exercício da fé, a prática, praticar essa palavra. Mas eu quero te motivar a praticar, eu quero te incentivar. Se você estiver dando conta, fala, olha, aquela parte que eu fui ministrada de manhã lá no domingo, com a pastora Lorena, depois eu até quero, pastora, você sabe que tem muito pedido para que você ore lá por algumas partes que eu vou te falar aqui, tá? Então tem muitos pedidos aí. Você pode até subir, pastora Lorena. Então, é isso. É as pessoas verem que você é árvore frutífera, que pode te dar e colher o fruto, que o fruto é bom. Amém? Quando Jesus então procura ali aquele fruto, lembra? Acabando de ser ministrado, não acha fruto. Imagina você acordar logo cedo pela manhã e o Senhor ir lá passar a mão nessa árvore, eu quero ver o fruto. E não tem fruto. Misericórdia. Então tá aqui
está ali no campo. Nós temos algumas coisas para estar acertando, mas amém. Já está tudo certo. Então nós temos pedidos de oração, vários, não vou lembrar agora, mas a pessoa está me esperando para receber oração. Inclusive quando foi naquela área, para deixar mesmo as coisas de menino, área de relacionamento conjugal, casamento, família, filhos. Então tem muito pedido ali a respeito disso, tá? Família, filhos, casamento, briga, relacionamento, enfim. E hoje é o Dia Internacional da Família. Olha só o presente de Deus. Gostaria que as pastoras ficassem aqui, estendessem as mãos assim, ó. Nesse sentido, a gente vai, a pastora Lorena vai estar orando, que eu pedi para que ela levantasse mesmo esse clamor. Então todos vocês podem estar aqui. E isso, vamos estar mesmo junto com a pastora Lorena, orando nesse sentido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sabemos que as famílias são um projeto do seu coração. Por isso, nessa manhã, queremos clamar ao Senhor, ó Deus, pelos nossos filhos, Pai. Ó Deus, não somente os nossos aqui, mas os filhos de cada mulher que tem clamado diante do seu altar, de cada pai, de cada mãe que tem colocado, Senhor, os seus filhos diante do Senhor. Queremos declarar a sua palavra que diz que os nossos filhos seriam ensinados do Senhor e que grande seria a nossa paz. Deus, nós chamamos a existência essa promessa sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, e queremos declarar sobre cada casamento, Senhor. Ó Deus, onde há uma seca, onde há uma brecha, onde há algo, Senhor, do maligno, nós queremos repreender em nome de Jesus essa manhã. Ó Deus, e ao mesmo tempo queremos declarar a graça do Senhor, a suficiência de Cristo. Ó Deus, queremos declarar pessoas maduras, relacionamentos sarados, transformados, curados pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, nós queremos colocar cada pedido de oração, Senhor, na área da saúde, na área dos ministérios. Ó Deus, no meio das igrejas, Pai, nós clamamos o Senhor. É do Senhor que vem o nosso socorro. Senhor, que sejamos, Senhor, como igreja brasileira, um povo maduro, um povo que te busca, que prostra, Senhor, diante do seu altar, que busca, Senhor, cura e renovo os pés do Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã nós intercedemos por cada pedido de oração, por cada pessoa, Senhor, que recebeu essa palavra, e declaramos que bendito é o Senhor, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Em nome de Jesus. Amém.